A live de hoje vai ser um bate-papo muito legal sobre emagrecimento saudável e para isso eu tenho um convidado, que é o Dr. Vitor Dias, meu médico nutrólogo, e a gente vai conversar com vocês e especialmente ele vai responder dúvidas. Então eu vou chamar ele aqui e vamos torcer pro sinal. Tá carregando, amor. Gente, já deixa muito coração aí nessa live pra dar tudo certo. Oiê! Tudo bem aí? Voltei. Parece que teve uma oscilação de sinal aí, né? Não sei se foi você que travou, eu travei, mas enfim, comecei de novo. Gente, como estávamos falando aqui, eu pedi pro Dr. Vitor se apresentar, falar aí suas especializações. Conta mais. Bom, meu nome é Vitor Dias, eu sou médico, né? Fiz faculdade de medicina pela Universidade da cidade de São Paulo. Em seguida, fiz uma pós-graduação em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, que é o nosso maior órgão aí de nutrição médica, né? Em seguida, eu fiz uma segunda pós-graduação em medicina integrativa. Medicina integrativa, para quem não está familiarizado, para quem não conhece, é uma abordagem médica, né? No Brasil não é reconhecido como especialidade médica. Eu fui uma das primeiras turmas do Hospital Israelita Albert Einstein em medicina integrativa. E logo após essa segunda pós-graduação, eu tive uma experiência fora do país, então fui para os Estados Unidos, tive uma experiência no Florida College of Integrative Medicine, em Orlando. Ao retornar para o Brasil, fui convidado para ser professor universitário daqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, uma universidade aqui de Campinas, que é a cidade onde eu moro. E nesses últimos 8 anos eu tenho revezado as minhas rotinas de atendimentos entre Campinas, São Paulo e agora, nesse último ano, Barcelona, né, lá na Europa. Gente, ele atende na Espanha, que coisa mais chique. E eu trouxe essa abordagem da medicina integrativa para a nutrologia. Então, a medicina integrativa ela tem como foco olhar o paciente como todo. Então, apesar de ter atendido mais de 60 mil pacientes ao longo da minha vida, cada paciente tem a sua individualidade, tem a sua necessidade, a gente tem que ter uma certa paciência. Então, eu procurei me especializar justamente para me adequar às necessidades dos pacientes, para que a gente não tenha aquela consulta chata, monótona, né? A gente sabe que o paciente, quando vem no consultório, já vem um pouco fragilizado, porque ninguém gosta de falar dos problemas. Então, a gente tem que entender os problemas de cada paciente. E aí eu fui me aperfeiçoando, estudando, para que a gente pudesse trazer mais qualidade de vida para o paciente. Gente, eu vou deixar os comentários ativados. Eu sei que fica um pouquinho chato, mas é muito importante pra gente ler os comentários de vocês, responder perguntas. Então vai mandando perguntas, vai interagindo com a gente aí pelos comentários. E eu quero contar como que foi a minha primeira consulta com o Dr. Vitor. Eu conheci ele através da minha mãe, né? Minha mãe começou a passar com você e ela super me indicou, gostou muito. E eu falei, putz, eu preciso emagrecer, eu preciso perder esses quilos que eu ganhei, especialmente, né, na fase de pandemia aí. Realmente estava acima do peso e fui lá na consulta meio com o pé atrás, assim, e chorei na primeira consulta. Eu falei, doutor, meu Deus, eu preciso emagrecer, mas eu sou traumatizada, eu tenho muitos traumas de muitas dietas que eu já fiz na minha vida, muito sofridas. Então, eu tava com medo mesmo de começar esse processo de emagrecimento e de ser muito difícil, né? Porque eu já tinha passado por outras experiências. E aí eu amei toda a abordagem e mais uma questão de falar de estilo de vida, de mudança de estilo de vida, de longevidade, de você pensar na sua saúde lá pra frente, né? Pra você ter uma vida mais saudável de maneira geral e envelhecer de forma saudável. Então, esse papo que a gente teve na primeira consulta foi muito importante pra mim, até pra eu me cobrar menos e levar as coisas com mais, né, com calma e o processo, né, bem aos poucos, porque não é rápido. Mas não precisa ser doloroso, né? Não precisa ser sofrido. Então, pra mim, assim, isso fez toda a diferença. E aí, em todo retorno, né? Toda nova consulta, tinha resultado positivo, tinha resultado bom. E mesmo quando não tinha, porque teve um momento aí que eu engordei um pouquinho e tal, sempre era um papo muito positivo e incentivador, assim. Então, eu acho isso muito importante, sabe? De você se incentivar, se motivar todos os dias, mas ao mesmo tempo não se cobrar tanto, né? Eu não sei se você se recorda, Nina, mas quando você foi pela primeira vez lá no consultório, eu me lembro muito bem de ter falado para você. Eu falei, Nina, calma, né? A única forma de você não perder peso aqui com a gente
só existem duas situações. Não sei se você se recorda. Eu falei, se você mentir para mim, coisa que os meus pacientes não costumam fazer porque eu sou tão de boa, né? Eu sou jovem, então eu sei o que a gente gosta, eu gosto de socializar, então eu sou ser humano também. Antes de ser médico, eu sou ser humano. Então, normalmente o paciente vai no consultório com aquele medo de ser julgado, né? Ou com medo de, poxa, não consegui um resultado, fiquei frustrado, ou vou frustrar o meu médico. Eu acho que assim, quando o paciente procura um consultório, é porque ele precisa de ajuda. Se fosse fácil, o paciente não precisava marcar uma consulta médica para que ele pudesse ter uma ajuda, né? Então, quando a gente pede a bateria de exames laboratoriais, a gente consegue identificar, né, de acordo com a individualidade de cada paciente, assim como a história de que cada paciente conta, né? A gente consegue identificar as falhas, se tiver alguma alteração metabólica, hormonal, de vitaminas, a gente vai corrigir. Então, a única forma de não conseguir resultado é mentindo ou não fazendo aquilo que a gente se propuser a fazer no consultório. E a dificuldade é normal. E o meu principal objetivo, né, você é prova viva disso, a sua família, eu acredito que é prova viva disso, inclusive virei amigo pessoal, né? A única forma de perder peso, gente, de se manter dentro do peso, é definitivamente mudando o estilo de vida. Não tem outro jeito. Estou falando com propriedade, são 60 mil pacientes já atendidos. Quando o paciente procura o consultório apenas com o intuito, o meu casamento vai ser daqui 6 meses, tem algumas que vão 2, 3 meses antes do casamento. Sim, Ou, eu vou fazer uma viagem no final do ano. Quando o paciente ele tem um motivo isolado, na grande maioria das vezes ele vai perder peso, ela vai perder peso, e depois lá na frente ela vai voltar a engordar de novo, talvez vai ficar até mais pesado do que estava. Então, o meu principal objetivo como médico é ajudar, né? Foi te ajudar a mudar o seu estilo de vida. E você, apesar de ter uma vida muito agitada, a gente acompanha, né? Você conseguiu executar muito bem, conseguiu se adaptar muito bem da forma como a gente conduziu, né? Inclusive, você me contou um pouco da sua história, né? De outras abordagens, medo de dieta. A gente pode até avançar um pouco mais sobre isso, porque você não seguiu uma dieta específica. Inclusive, esse é o tema da nossa live, né? Possível emagrecer sem passar fome. Então, eu queria te perguntar, né? Foi, assim, claro que durante um processo de emagrecimento, o paciente tem que entrar em déficit calórico. Então, não pode sair por aí comendo oba-oba, mil maravilhas, né? Mas foi algo que assim, você passou fome? Foi algo que você teve muita dificuldade? Conta aí pra gente. Então, gente, a realidade é que todo mundo sabe o que deve comer e o que deve evitar, né? O difícil realmente é botar isso em prática. Então, o começo é mais desafiador no sentido de abrir mão de certas coisas, né? Mais fome de maneira nenhuma. Para mim, a grande mudança foi realmente esse pensamento, esse mindset de, tipo, não fazer um déficit calórico muito louco, de pouquíssimas calorias por dia, porque depois eu não ia conseguir manter isso, né? Então, a grande diferença, assim, na minha dieta, que não foi muito uma dieta, é comer comida de verdade, né? Então, eu evitei no começo ali comer industrializados de maneira geral, evitei... O que mais que eu tirei? Evitei glúten e lactose só no começo, nos primeiros 40 dias. Mas, no geral, é comida. É comida de verdade, arroz, feijão, proteína. Eu aumentei bastante a quantidade de proteína, porque antes eu não me preocupava muito com isso e não fazia muito essa diferenciação na hora de comer. Então, eu acho que isso também me ajudou a ficar mais saciada e também depois, né, nesse segundo processo, a ganho de massa muscular. Mas, assim, gente, frutas, legumes e comida, né? É isso. A grande dificuldade é que a gente fica beliscando, eu pelo menos, né? Beliscando aqui, beliscando ali, a gente não entende de onde que as calorias vêm. Nossa, mas eu nem como tanto. Como que, né? Eu nem como tanto. Mas, na verdade, essas beliscadinhas que a gente não se dá conta, né? Que tem muitas calorias e essas bobagenzinhas ao longo do dia. Então, pra mim, é almoçar bem, jantar bem, né? São as minhas 2 principais refeições. E, claro, né? Café da manhã e um lanchinho da tarde, mas sem muitos segredos, né? Digamos assim. Aproveitando que você falou aí do ato de beliscar, né? Inclusive isso foi apontado na consulta e a gente corrigiu, né? De acordo com algumas suplementações. A gente pode até depois, no final da live, abrir aí, que tô vendo que o pessoal tá perguntando de remédio, etc e tal. O processo de emagrecimento, gente, ele tem que ser multidisciplinar. E uma das exigências que eu fiz para a Nina foi atividade física.
E vocês sabem que a Nina corre bastante, né? Então ela foi bastante obediente nesse quesito. Sim. Porque além, né, dessa questão de suplementação, além da questão de alimentação, que a gente fez o ajuste todo, também houve uma queima. Então, quando o paciente está acima do peso, não se trata mais só sobre o déficit do que ele comeu e do que ele gastou, né? Se trata também da queima da reserva de energia que o indivíduo tem, ou seja, da queima da gordura corporal. A gente fez até ativadores metabólicos, que também já gerou muitas perguntas, depois a gente pode abrir mais sobre isso. E aí o fato de você ter comentado do beliscar, é isso que é importante eu trazer aqui para a live também. O que é fome? Porque muitas pessoas confundem a fome fisiológica com outros tipos de fome, né? A fome fisiológica é aquela que naturalmente a gente tem. A gente fica irritado, principalmente as mulheres, né? Você quer irritar uma mulher, você deixa ela com fome. Nossa, eu tô com fome. Pois é. Quando eu quero alguma coisa da minha esposa, eu dou comida para ela, depois a gente conversa. Uhum. Ela fica mais calma. Mas enfim, existe a fome fisiológica, que é aquela que você tá assim, irritada, tem dor de cabeça, dor de barriga, fica nauseado. Então a gente tem sinais e sintomas de fome, que é a fome fisiológica. Afinal de contas, precisamos comer e através da comida conseguirmos calorias para que a gente possa manter pelo menos a nossa taxa metabólica basal, que é uma quantidade mínima para que a gente possa andar, falar, raciocinar, trabalhar, fazer as coisas do dia a dia. Então a fome fisiológica ela é fácil de ser identificada. Agora, também existe a fome temporal. O que é a fome temporal? É aquela, eu preciso tomar o café da manhã, reforçar o café da manhã, preciso almoçar e preciso jantar. Existe até um provérbio, né, que fala, tome café como um rei, coma como um rei na manhã, almoce como um príncipe e jante como um plebeu. Né? Ou seja, incentivando as pessoas a comerem pelo menos 3 refeições por dia. Na verdade, isso caiu por terra. Não necessariamente o indivíduo tem que fazer 3 refeições por dia. Tudo depende da necessidade de cada um. Inclusive, o Prêmio Nobel em 2016 foi jejum intermitente. Processo esse que eu amo, eu faço, porém, não é para todo mundo. Né? Não é todo mundo que está apto. Tá me ouvindo? Caiu minha luz. Não é todo mundo que está apto a fazer jejum intermitente. Então, a fome temporal é essa. Né? Outro tipo de fome é a fome social. O que vocês fazem quando chega uma visita em casa? O que vocês oferecem? Um pisquinho, aquele amendoim que você come ou não consegue parar nunca mais. Comida. Comer é social, gente. Né? Comer é social. A gente gosta de compartilhar esses momentos com a família e aqui no Brasil comer é social. Então nós temos a fome fisiológica, que a gente já falou, temos a fome temporal, que a gente já falou, temos a fome social e temos a fome habitual, que é o que você comentou, Nina. São hábitos que a gente tem, algumas pessoas têm isso em uma quantidade muito maior, de uma forma mais preponderante, que é o ato de ficar, o hábito de ficar beliscando, né? Vai assistir um filme, lembra lá da infância, nossa, quando eu assistia filme eu comia pipoca e tomava refrigerante. Então eu tenho que comer pipoca, eu tenho que tomar refrigerante. Eu vou, vou fazer alguma coisa, estou muito ansiosa. Deixa eu comer alguma coisinha, porque comer libera dopamina, aumenta a glicemia. Então, algumas pessoas têm esse perfil de beliscador. Algumas de forma mais patológica. E nesses casos, na grande maioria das vezes, é por ansiedade. Né? E o que é a ansiedade? É o estado de apreensão ou medo que antecede um evento real ou imaginário. Então, se a gente está o tempo todo projetando uma coisa lá no futuro que sequer vai acontecer, nós vamos liberar uma série de hormônios, entre eles o cortisol, e aí a gente vai querer procurar prazer rápido. E o prazer é comendo. Inclusive, deixa eu até já falar aqui, pra na próxima consulta você já ficar sabendo. Essas últimas semanas eu tô muito mais ansiosa do que o normal, porque tem muita coisa acontecendo, tem muito lançamento, eu tenho viagem longa importante, eu tenho a minha casa que fica pronta, não fica, eu vou me mudar, não vou. Então, assim, eu consigo perceber essa mudança de ansiedade no meu comportamento de comer também. Então eu tô no momento, tipo assim, eu preciso comer alguma coisinha, né? Então é exatamente isso que você falou, é controlar também essa ansiedade, saber lidar com essa ansiedade, porque a fome emocional, né, ela existe, e acho que hoje em dia todo mundo é ansioso, né? Acho que a velocidade da nossa vida, da internet, das redes sociais, deixa todo mundo mais ansioso, então
eu tô numa fase assim, mas pelo menos agora eu sei, que eu reconheço isso, sabe? Antes eu não reconhecia, agora eu consigo reconhecer que, tipo assim, não tô com fome, não precisava comer, é realmente esse nervoso, essa ansiedade, assim. Então acho que é importante todo mundo também se analisar, se conhecer, para entender de onde vem, né, esses seus... no seu emocional, como que tá esse emocional, e se tá refletindo na sua alimentação. E sobre exercícios que você falou, eu sempre me exercitei, e eu acho que isso também é uma coisa bem... foi algo bem importante pro meu processo de emagrecimento, porque já foi mais fácil para mim, digamos assim, ter uma rotina um pouco mais intensa de exercícios, de correr mais, né, uma distância maior, e com certeza deu uma acelerada ali no meu metabolismo, me ajudou a perder peso, e importante perder peso sem ficar, né, flácida, com massa muscular, que eu sempre me sentia assim bem durinha, bem firminha, por conta de todos os exercícios que eu faço. Deixa eu já aproveitar e puxar um gancho aqui. Quando eu tava compartilhando todo o meu processo nas redes sociais, YouTube especialmente, eu mencionei que eu ia toda semana na clínica tomar uma injeção. E aí vieram muitas perguntas. O que é isso? Meu Deus, me explica, para que serve? Eu falei que é um estimulador metabólico. E aí muita gente perguntou, é o Ozempic? Você tá indo tomar o Ozempic? Não. O que é o estimulador metabólico? Explica tudo. Bom, primeiro, o que é a gordura, né? A nossa reserva de energia, quando a gente come, né, vamos dar o exemplo da pizza. Você comeu lá, a pessoa comeu a pizza tem muita massa, aquela massa tem carboidrato simples, que é um carboidrato que rapidamente se transforma em açúcar no nosso sangue, né? Processo esse que a gente chama de hiperglicemia. Quando esse açúcar aumenta no nosso sangue, o nosso pâncreas vai lá, produz insulina, tira esse açúcar do sangue e estoca nos nossos tecidos. O principal local de estoque é fígado e, posteriormente, quando acaba a reserva do estoque no fígado, o principal órgão é a famosa gordura, principalmente na barriga, né? Então, a gordura nada mais é do que um estoque de energia, tá? Então, uma célula de gordura ela é composta por 3 componentes, 2 conhecidos como triacilglicerol e uma de ácidos graxos. Então, ácidos graxos e triacilglicerol. Acontece que, eu estou falando de uma forma bem simples, tá, gente? Mas é muito importante vocês entenderem isso. Acontece que os ácidos graxos, eles se transformam durante o processo de queima de gordura em... Alô? Normal aqui pra mim. Tá me ouvindo? Então, eu estava falando... Oi? Voltou? Ok. Então, a gordura é composta por ácidos graxos e triacilglicerol. Os ácidos graxos, eles viram corpos cetônicos. Corpos cetônicos é energia pura. Inclusive, o nosso cérebro prefere corpo cetônico do que glicose. Porém, o nosso corpo ele é sem vergonha. Ele sempre vai lutar para que a gente fique com aquela reserva de gordura ali. Porque, afinal de contas, né, é mecanismo de sobrevivência, né? Você imagina lá na época paleolítica, que não tinha geladeira, não tinha como conservar os alimentos. Aquele que era mais gordinho, que era mais cheinho, vivia mais, né? Então, o que o ativador metabólico faz? Ele justamente auxilia o processo de queima dessa gordura, de lipólise, que a gente chama na medicina, para que essa gordura funcione como fonte de energia. Porém, não faz milagre, né? Se o indivíduo não faz o dever de casa, não treina, não entra no déficit calórico, esse ativador metabólico não funciona, tá? Então, eu sempre trago isso, trouxe para você e para todos os meus pacientes que estão ouvindo aqui. Para tratar sobrepeso ou obesidade, gente, não existe monoterapia. Inclusive tem um medicamento novo, que está todo mundo perguntando, que a Anvisa liberou agora essa semana, né, que é o Mounjaro, depois a gente pode falar. Tem gente perguntando do Saxenda, do Ozempic. As pessoas normalmente condicionam um tratamento a uma monoterapia. Então o ativador metabólico ele ajuda muito. Ele acelera a queima da gordura para que a gente utilize essa gordura como fonte de energia. Seria como se você pegasse uma manteiga, colocasse essa manteiga numa frigideira e ligasse o fogo. Obviamente, essa manteiga vai derreter muito mais fácil com o fogo, né? Então, o ativador metabólico é aquele foguinho ali que auxilia nesse processo de queima. Então, é isso que ele faz. Essa é a função dos ativadores metabólicos. Agora, existem vários tipos, né? Eu criei os meus ativadores, os componentes que tem ali. Por isso que o tratamento que a gente oferece, foi o que eu comentei contigo, você não encontra na farmácia.
é um tratamento médico, com supervisão médica, com acompanhamento com uma enfermeira, que faz as aplicações, que faz o controle. Não é sair por aí aplicando qualquer coisa sem o controle. Então eu usei esse estimulador metabólico por um tempo, acho que umas 6 semanas, talvez, um pouquinho mais. Não tenho certeza. Por aí, 8 semanas, né? Eu acho. E foi bem legal. E também acho que o comprometimento de toda semana tomar, né, a injeção no consultório te relembra, tipo assim, que você está, né, nesse processo, que você está comprometido. Então, acho que isso é outra coisa que estimula bastante. Agora, você já falou aí de alguns medicamentos. O remédio da vez, né, talvez desse ano, de 2023, é o famoso Ozempic. E a gente recebeu várias perguntas sobre isso. E eu queria a sua visão médica. O que você acha desse medicamento? Para quem que você indica? Se você indica... Como que tá isso? Porque a gente vê muita gente usando e, né, muita matéria, muita informação sobre isso. Bom, até hoje, né, não foi descoberto nenhum remédio que vai tratar a obesidade de forma isolada, tá? Se a gente traçar um panorama e fizer uma linha do tempo com relação a esses últimos, 50 anos, a cada X anos, 5, 10 anos, aparecem drogas novas. Lá atrás foi o tal do Orlistat, né, o Xenical, temido Xenical pelos pacientes. Depois veio a tal da sibutramina, que durante muitos anos foi proibido, depois retomaram. Inclusive hoje ela é indicada novamente. Eu não costumo utilizar, mas ela foi a bola da vez na época. E desde a sibutramina, a gente não tinha uma medicação, assim, um salto tão grande, né? E na medicina, as coisas elas são bem curiosas. Às vezes não, na grande maioria das vezes, os medicamentos com maior assertividade para um tratamento, na verdade, tem um efeito colateral. Na verdade, aquele medicamento foi criado para uma finalidade e um efeito colateral dele acaba, em alguns casos, sendo benéfico, né? E foi exatamente o que aconteceu com o Victoza lá atrás. O Victoza foi um medicamento indicado para o tratamento de diabetes, né? Então, é um medicamento que tem como função abaixar a glicose no sangue, né? Retardar o esvaziamento gástrico, fazendo com que a comida fique mais tempo lá no estômago. E aí a gente percebeu que as pessoas estavam emagrecendo bastante. E aí a indústria, como não é nem um pouquinho boba, foi lá que criou um remedinho exatamente igual ao Victoza, com outro nome, que é o tal do Saxenda, né? Liraglutida, Saxenda. E aí, passaram-se alguns anos, 3, 4 anos, a indústria foi e criou um que é para usar uma vez por semana, que é o tal do Ozempic, né? Eu, particularmente, espero bastante para colocar medicações novas na minha prática de consultório. Agora, você falou que o queridinho é o tal do Saxenda, já está perdendo o posto. Porque até uma semana, 2 semanas atrás, ele era o queridinho da vez. Agora, a Anvisa liberou o Mounjaro, que é uma evolução. Mounjaro. O nome tá ali. Mounjaro. É um medicamento que ele promete, né? Algumas pessoas estão falando que vai ser até superior à cirurgia bariátrica. E tá todo um burburinho, pessoas falando. Eu ainda não me pronunciei no Instagram porque eu não tive tempo para fazer um vídeo de qualidade para vocês. Mas o que o Saxenda faz, inclusive esse Mounjaro faz? Aumenta a saciedade. Por quê? Porque deixa a comida mais tempo parada no estômago. E aí ali, por vários mecanismos fisiológicos que não vale a pena me estender aqui, a gente se sente mais saciado, né? O segundo mecanismo é porque ele diminui os níveis de glicemia, né? A gente sabe que picos altos e baixos de glicose no sangue é um dos fatores para o processo de ganho de peso. Isso não é saudável. Então ele diminui o açúcar no sangue, por isso que ele foi desenvolvido para tratar diabetes. Ele retarda o esvaziamento gástrico, então a comida fica mais tempo lá no estômago. Por isso que um dos principais efeitos colaterais é constipação intestinal e náusea, né? Quando acontece isso, a gente tem que fazer uma certa manipulação. E o terceiro é atuando a nível de sistema nervoso central e mecanismos responsáveis pela fome. Agora, o que tem de pacientes que passam comigo no consultório com experiências negativas com o Saxenda, com o Ozempic, olha, é bizarro. Por quê? Porque a indústria, como ela é muito forte, deixou as pessoas comprarem esse remédio sem receita médica na farmácia. E aí, aquilo que é banalizado, que é vulgarizado, às vezes alguns colegas médicos não são treinados, não estudam da forma correta e falam para o paciente, vai lá, toma o Ozempic. Ou o paciente,
minha amiga está tomando Ozempic, a minha amiga está tomando Saxenda, eu também vou tomar, e acaba caindo o cavalo, porque não existe monoterapia para tratamento de peso. Tem que seguir um cronograma, né? Tem que seguir uma regra, e inclusive, né, eu atendo também em Barcelona, e a droga, durante muitos meses, não se encontrava nem no Brasil, nem na Europa. Tão popular que tá. Tão popular e de fácil acesso. Há uns 3, 4 meses, alguns estudos europeus não demonstraram, mas começaram a denegrir um pouco a questão do Saxenda por conta de casos de suicídios que tiveram lá na Europa. Esses estudos ainda são meio que inconclusivos, e as pessoas começaram a ficar com medo do Saxenda, porque dizem, né, alguns estudos nos trazem que o Saxenda pode piorar quadros de depressão. E assim, ó, até a gente tá fazendo essa live até para ser um meio de informação para vocês. Tomem muito cuidado com tudo que vocês veem aí na internet, com meu amigo tá fazendo, tá usando, tá tomando, porque você tá mexendo com a sua saúde, sabe? Então você precisa ter um acompanhamento médico para entender primeiro se esse medicamento é indicado para você, porque tem muita gente aí querendo perder 5 quilinhos e querendo usar esse medicamento, né? Então ele acredito que não seja indicado para todo mundo, então você precisa entender se é para você e ter um acompanhamento médico para você, né, compartilhar ali, enfim, experiências, efeitos colaterais, mas tome muito cuidado com essa facilidade que a internet nos dá, sabe, de mexer com a nossa saúde de uma forma tão brusca, né, tão grave. Hoje a gente está vivendo aí uma pandemia, né, um excesso de informações, e hoje qualquer pessoa se torna formadora de opinião, né, ou tenta se passar por isso em algumas áreas. E se tratando de medicina, as coisas não são tão simples assim, né? Então, buscar uma individualidade, buscar um acompanhamento médico é muito importante. E às vezes as pessoas procuram atalhos e também procuram mais barato, né, Nina? E o barato pode sair muito caro. É isso, o atalho muitas vezes vai fazer com que você emagreça, sim, no momento, ali na hora. Mas se você não tiver essa mudança de comportamento, de estilo de vida, de tudo, daqui a pouco você, né, ganhou de novo e pode ser ainda pior. Agora, próximo assunto que eu quero tocar rapidinho é vontade de comer doce. Existe alguma coisa que ajude a controlar essa vontade de comer doce, aquele docinho no final da tarde? Existem suplementações, vitaminas? O que você, quando o paciente fala assim, nossa, eu não consigo ficar sem meu doce, sem meu chocolate, como você aborda isso? Excelente pergunta. Aliás, essa é uma das queixas mais comuns das pacientes que estão acima do peso. E de onde que vem essa história de querer comer doce, né? Primeiro, o doce, o que tem no doce? Muito açúcar e muita gordura. Dificilmente a gente vai pegar pessoas comendo um chocolate 100% cacau, 90% cacau. As pessoas querem comer aquele lá, o açucarado. Aquele soufflé, né? Soufflé é meu chocolate favorito. Kit Kat. Por quê? Porque tem muito açúcar, tem muita gordura. E quanto mais gordura hidrogenada tem, pior é. Quanto mais açúcar tem, pior é. E o que essas substâncias fazem no nosso cérebro? Toda vez que a gente come esses doces, ou que come um açúcar, uma bebida açucarada, há uma liberação exponencial de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor no nosso cérebro, muitas vezes relacionado à recompensa, né? É o mesmo neurotransmissor que é liberado para pessoas que têm vícios, que usam drogas, que são viciadas em jogos, que são viciadas em pornografia, seja qual for o vício. Então, o açúcar, ele vicia. Então, existem trabalhos científicos que nos mostram, inclusive que comparam a dependência química do açúcar com a cocaína. Tem trabalhos com ratinhos de laboratório que demonstraram que esses ratinhos, um grupo foi controlado sem açúcar, o outro com açúcar, e foi demonstrado que aqueles que tinham uma quantidade de açúcar diária, e quando houve uma parada abrupta disso, esses ratinhos passaram a ficar nervosos, agitados, agressivos, e é o que acontece com o nosso corpo, principalmente no início de uma abordagem. Por quê? Porque isso cria uma certa dependência. Por isso que durante os primeiros tratamentos médicos, durante o protocolo detox que você fez tudo, na primeira semana é mais difícil, é ou não é? Sim. Primeira semana, primeiros 10 dias é mais difícil.
Dali um tempo, a gente meio que se acostuma com novos hábitos. A mesma coisa acontece. Você pode ficar 2 anos sem comer um chocolate, sem comer açúcar, sem comer uma pizza. Colocou um pedaço na boca, ferrou. É isso mesmo. Desanda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o radical. Tudo que é restritivo demais, você sabe disso, toda restrição, principalmente alimentar, gera compulsão lá na frente. Por isso que o emagrecimento rápido, perder 20 quilos em 2, 3 meses, não é saudável. Sim. Eu fiquei durante a quaresma esse ano, fiquei 40 dias sem comer doce. Não foi uma questão de dieta nem nada, foi uma questão mesmo de religião. O Gui fez a quaresma e me chamou para fazer junto. E assim, no começo, nos primeiros dias, foi muito difícil, gente. Mas depois, eu não sentia mais vontade, nem falta. Então, realmente é uma questão de hábito, de costume. Então, por que você não para de comer chocolate doce pra sempre? Porque eu gosto, cara. Porque eu quero comer um bolo de aniversário, porque eu quero comer meu chocolatinho. Mas é isso, né? É realmente se permitir em certos momentos, fazer escolhas melhores para que você não fique naquele momento de restrição, porque quando você tiver a oportunidade, você vai comer tudo, vai comer o bolo inteiro, né? Vai comer a barra de chocolate inteira. Então, assim, realmente é algo que precisa ser... É o autocontrole ali e, né, se conhecer, aquilo que a gente falou de autoconhecimento, de estilo de vida. Então, acho que tudo volta para isso. Todas as... Exatamente. E aí você me fez uma pergunta, né? Se existem suplementos, remédios? Claro que existe. Um dos mais famosos é o picolinato de cromo. Existem comportamentos que ajudam muito, existem suplementos que ajudam muito e existem remédios que ajudam muito. Porque muitas vezes os pacientes com muita necessidade de um açúcar, de um doce, na grande maioria das vezes são pacientes ansiosos ou deprimidos. Por que as mulheres normalmente, quando terminam um relacionamento, se acaba de comer? Ou às vezes restringe muito. Na grande maioria das vezes come muito. Porque o doce, ele libera um prazer rápido. Então, quando o paciente está deprimido, está ansioso, a causa principal é a ansiedade, é a depressão. Então, tem que ser tratada essa causa básica. Não adianta você dar um picolinato de cromo para o paciente mandar manipular e tomar, que não vai resolver o problema. Porque comer diminui a angústia. Comer é prazeroso, é fácil, é rápido, o acesso é permitido, né? Então, volta de novo para exatamente o que você estava falando, olhar o paciente como um todo, as necessidades de cada um, e não dá para a gente fazer isso em 15 minutos de consulta. Vamos responder a pergunta de Mami. Como vencer idade versus emagrecimento? Eita, perguntou, né? Na verdade, né, as mulheres, vocês mulheres, têm uma fase da vida que passam por um purgatório aqui na Terra, que é o tal do climatério. O climatério é uma fase da vida das mulheres em que há uma diminuição progressiva, muito mais rápido, um declínio muito mais rápido de alguns hormônios que estimulam o nosso metabolismo, né? Então, há uma diminuição progressiva de testosterona, que auxilia no processo de emagrecimento, há uma diminuição de hormônios tiroidianos, enfim, então pacientes no climatério, na menopausa, precisam passar por um acompanhamento médico para que seja identificado se houver disfunções hormonais e tratar essas disfunções hormonais. Então, o metabolismo de uma paciente de 60 anos é diferente de uma paciente de 20, de 30 anos, por conta hormonal, né? E também tem a questão de reserva de gordura. Normalmente, a reserva de gordura numa paciente de 60 anos, na grande maioria das vezes, é maior do que talvez numa paciente jovem, por uma conjuntura de fatores, né? Por um momento da vida, etc. e tal. Mas não há uma regra, tá? Tudo isso é muito individual. Então, o metabolismo são um dos fatores que implicam muito na diminuição da perda de peso e na diminuição da construção de massa muscular esquelética. Show! Ouviu, Mami? De ganhar músculo, Mami. Vamos malhar, vamos morar aí pertinho de você. A gente vai fazer musculação. Estamos na luta. Já pedi para ela fazer uma academia em casa, colocar o Gui lá para treinar junto. Tá vendo isso? Para ganhar músculo. Tem bastante gente perguntando de termogênico. Termogênico seria um pré-treino?
Termogênico pode ser utilizado como pré-treino, né? Existem muitos alimentos com uma atuação termogênica, né? Como gengibre, pimenta, enfim, precisa ser mais específico. A função dos alimentos e dos suplementos termogênicos nada mais é do que acelerar o nosso metabolismo, trabalhar de forma positiva para que a gente queime gordura com mais facilidade. Temos estratégias de suplementos termogênicos. Eu, na grande maioria das vezes, aliás, 100% das vezes, manipulo os componentes que eu quero para ativar, para melhorar mais o metabolismo do paciente. Mas existem alguns termogênicos prontos. Eu, particularmente, não confio muito nesses que tem no mercado, porque a gente tem observado ao longo desses 10 anos aí que muitos desses suplementos são adulterados. Às vezes as pessoas compram isso na internet com promessas milagrosas, tem alguns veneninhos embutidos ali, e isso eu já peguei muito no consultório. A gente vai fazer uma avaliação renal e hepática do paciente, está tudo bagunçado. A gente vai ver um pré-treininho que ele está tomando, que ele comprou lá fora, ou que a amiga deu. Então, existem sim alimentos e suplementos com função termogênica. Tá, legal. Suplementação para quem está na vida fitness, assim como eu. Hoje em dia eu tenho tomado pré-treino, pós-treino, whey, né? Que antes eu não tomava whey e agora eu tomo 2 vezes ao dia. E creatina. Minha dúvida é para que serve a creatina? A creatina, na minha opinião, é um dos principais suplementos esportivos que a gente tem. É um suplemento barato, um suplemento fácil de manusear, não tem gosto. Então é um suplemento bem positivo, né? Existem 3 suplementos que são feijão com arroz para quem quer treinar: whey, creatina e BCAA. A dosagem, a forma que ele vai ser tomado depende muito da individualidade de cada um. Hoje uma paciente me perguntou: doutor, mas eu treino e já vou almoçar logo direto do treino. Eu tenho que tomar whey no pós-treino? Isso é uma dúvida muito frequente. Então, o whey protein é um suplemento que ele tem uma absorção muito rápida. E eu já volto na creatina, só para não perder o fio da meada. O whey protein é um suplemento que ele tem uma absorção muito rápida. Então, quando a gente está fazendo atividade física, a gente tem rompimento de fibras musculares. Então, existe um processo na medicina chamado de janela metabólica, ou janela de oportunidade. Período esse, nos primeiros 30, 40 minutos, em que o músculo ele fica mais ávido para a suplementação. A gente tem uma vasodilatação que permite o suplemento chegar mais rápido ali no músculo. Voltou? Acho que voltou agora, hein? Opa! Voltou. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, aquele suplemento ali que você ingere logo após o treino, ele vai ser muito melhor aproveitado do que se você colocar ele 2, 3 horas depois. Existem estratégias em que a gente coloca essa suplementação também no meio da tarde. Então, são variáveis importantes para o processo de emagrecimento e de performance do paciente. Agora, a função da creatina, que foi a pergunta que você me fez, ela satura as nossas mitocôndrias e aí produz mais ATP. ATP é energia, então nos traz mais energia para poder desempenhar uma função ali no nosso treino, sem contar também que ele é um suplemento que ele retém um pouco de líquido dentro da célula. Então ele dá aquele famoso pump, né? Quando a gente treina, que a gente fica mais inchado e tal, né? Ele tem uma certa atribuição na retenção intracelular de líquidos. Então é um suplemento super positivo, eu gosto muito. Mas a creatina pós-treino, tá errado isso? Não tá errado. Existem algumas pessoas que tomam no pré-treino, existem algumas pessoas que tomam no pós-treino, existem algumas pessoas que tomam de forma aleatória. O fato é que durante a primeira semana de suplementação com creatina, a gente tem que fazer um processo chamado de saturação das nossas mitocôndrias. Então a gente costuma dividir 20 gramas em 4 tomadas. O paciente toma uma de manhã, perto do almoço, depois do almoço, no final da tarde. Depois dessas 20 gramas, independente do momento em que o paciente for tomar, porque a creatina ela não tem uma atuação momentânea, rápida. A função da creatina é a longo prazo. Eu coloco, por exemplo, para você como pós-treino, para facilitar a sua adesão na sua suplementação. Porque você está tomando muitas coisas, eu não vou pedir para você parar a sua tarde para tomar só uma creatina. Então, existem várias estratégias para fazer essa suplementação. Show! Intolerância à lactose pode tomar whey? Tem nada a ver, né? Tudo a ver. Existem 3 tipos de whey no mercado: o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O que difere esses whey proteins são a qualidade e a pureza de cada um desses whey's.
né? O whey protein concentrado é o pior de todos. Por quê? Normalmente ele é o mais barato. O whey concentrado tem uma quantidade, uma gama de coisas dentro ali do whey protein, enchição de linguiça, né? O paciente olha lá, nossa, tem caseína, nossa, tem creatina, nossa, tem isso. Às vezes vê uma quantidade muito grande de suplementos ali e fala, nossa, esse é o melhor. Então, uma indústria, ela é um pouco tendenciosa, né? Os melhores, dependendo da marca, são os isolados e o isolado e o hidrolisado. O hidrolisado, na minha opinião, é o melhor. Por quê? Porque os aminoácidos que estão ali dentro daquele whey protein, ele sofreu um processo na medicina chamado de hidrólise. Então, a indústria quebrou isso em pequenos peptídeos, em dipeptídeos, então isso vai fazer com que a gente absorva isso mais rápido. Por isso que dá vontade de praticamente de bater no paciente quando ele compra um whey protein hidrolisado e bate com banana. Leite, banana, né, Nina? Pode. Por quê? Porque você está pegando um whey puríssimo, super caro, então tem uma absorção super rápida. E no pós-treino, a gente precisa dessa absorção rápida. E aí coloca ali banana, um monte de coisa, isso vai retardar a absorção. Então, em alguns, o whey protein hidrolisado é o mais caro. Então, existem situações em que eu coloco o whey hidrolisado no pós-treino e o whey isolado como um lanchinho no meio da tarde. Aí é diferente, a abordagem é outra. A gente não precisa que seja absorvido rápido nessa situação. Né? Quem tem intolerância à lactose, então, qual o whey? Então, aí o whey hidrolisado ele não tem lactose, porque ele foi super, hiper, mega filtrado. Então, ele não tem caseína, ele não tem lactose. Existem algumas marcas que contêm traços. Portanto, é importante ver qual marca que vai comprar, porque, na verdade, ele é produzido no mesmo ambiente em que são produzidos outros tipos de whey protein. Agora, para quem tem intolerância à lactose, existem outras formas também de suplementação que não seja só o whey protein. Tem, né, o Body Balance, tem o Body Protein, tem suplementos que são derivados do tutano bovino, tem suplementos que são derivados da carne, o Beef Protein, tem suplementos veganos, né, que às vezes é derivado da ervilha, derivado do arroz. Então existem muitas estratégias. Teve uma pergunta sobre o whey vegano. O whey vegano ele é ótimo, porém, só quando realmente o paciente é vegano. Eu, na grande maioria das vezes, indico aqueles tipos de whey que têm um maior valor biológico, né? Os aminoácidos provenientes da carne, a gente sabe que tem um valor biológico, de origem animal, que tem um valor biológico maior. Sem contar que são mais saborosos, né? O whey vegano, ele é rançoso, é difícil de dissolver, é difícil às vezes, o paciente tomar. Porém, é uma estratégia para quem é vegetariano, para quem é vegano. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um e a diversidade de cada um. Né? Perguntando aqui, que a gente já respondeu, tem gente perguntando sobre tem gente perguntando sobre a aplicação, a gente já falou sobre isso, de estimulador metabólico. Enfim, a gente já falou sobre bastante coisa. Uma verdadeira aula, uma consulta gratuita que vocês acabaram de ter. Mas foi muito legal. E se vocês se interessaram, gostaram do assunto, a gente pode fazer mais, né, doutor? Com certeza. Estou à disposição para que a gente possa tirar as dúvidas aí. São dúvidas que são denominadores em comum de muitos pacientes. Então, na verdade, essa live não substitui uma consulta médica, mas sim tem um caráter informativo para pessoas que às vezes não conseguem fazer acompanhamentos médicos, que talvez queiram se aprimorar um pouco mais. Eu até estendo aqui o convite para você que ainda não me segue, que queira aprender um pouco mais. O meu Instagram ele é super aberto, tem canal, tem YouTube, eu gastei milhões de reais para construir esses conhecimentos e trago isso de... Voltou. Isso que eu ia falar, vai seguir o Dr. Vitor, eu acho muito legal que ele sempre posta nos stories casos reais de pacientes. Então, ele acabou de fazer uma consulta e a paciente teve uma dúvida. Então, ele vai nos stories e responde essa dúvida para todo mundo. Então, informação nunca é demais. Então, vai seguir e eu espero, de novo, que vocês tenham gostado. Obrigada, doutor, foi muito, muito legal. Beijo, parabéns pelo seu sucesso. Só em novembro. Mas eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom, gente? Obrigada, viu? Tchau, gente. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Nina.